E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem, com muita saúde, para mais uma aula com a professora Andressa. Isso mesmo, aulinha sobre aposto. Galerinha, estamos quase encerrando o nosso conteúdo de período simples. Quanta coisa nós já estudamos, não é verdade? Ai, professora, e ainda tem coisa para estudar? Tem coisa para estudar sim, porque o estudo é para sempre, o estudo é para a vida. Então, vamos lá para o nosso cronograma da aula de hoje, aulinha de 30 minutos para explicar sobre aposto. Isso mesmo, a nossa habilidade de diferenciar em textos a função do aposto e do vocativo. Mas na aula de hoje nós vamos falar só sobre o aposto, tá bom? Pessoal, é um conteúdo bem rápido, bem simples, muito bom. O melhor parece que ficou para o final, não é? Mas vamos lá. Vou apresentar para vocês o aposto, começando sempre pelo conceito, a nossa introdução. O que é aposto, professora? Que função sintática é essa? Para que ele serve? Bom, o aposto, galerinha, é um termo da oração que se refere a um nome com função de explicá-lo, esclarecê-lo, identificá-lo. Então, pode-se dizer aí que o aposto é um ampliador de informações dentro de um enunciado. Isso mesmo. Ele é muito interessante dentro de textos argumentativos dissertativos, até mesmo nos narrativos, em uma resenha, em que você quer explicar para o seu leitor, ampliar determinada informação que você disse anteriormente, tá bom? Esclarecer. Então, termo que repete a função sintática de outro termo fundamental da oração. Se retirarmos esse termo a qual o aposto se refere, ele passará a exercer a função sintática do termo retirado. E exerce sempre a função de substantivo. Ai, professora, eu me enrolei aqui, ó. Como assim? Exerce a mesma função de outro termo? E se eu retirar o termo a qual faz referência, ele passa a exercer a função do termo que foi retirado? Calma, vou explicar para vocês. Eu disse aqui que o aposto, ele sempre vai se referir a um nome. Portanto, você sempre vai conseguir puxar uma setinha do aposto a outro termo da oração. Porque o aposto, ele serve para ampliar a informação, tá? Esclarecer, especificar, tá certo? Explicar. Então, ele sempre vai fazer referência a outro termo da oração, um termo que já foi apresentado. Se ele faz referência a esse termo da oração e esse termo, por algum acaso, ele é tirado do enunciado, o aposto passará a exercer a mesma função desse termo. Vou mostrar para vocês aqui no exemplo. A primavera, a estação das flores, chegou. Perceba que eu tenho uma informação aqui, ó, que ela está entre vírgulas. Isso mesmo, o aposto, como ele sempre vai estar fazendo referência a outro termo da oração, na maioria dos casos ele vem isolado por vírgula, tá bom? Na maioria dos casos, porque em alguns a vírgula ela é dispensada e eu vou comentar isso com vocês. Nesse caso aqui, ó, a primavera, a estação das flores, pessoal, é o aposto da oração. Deixei até aqui destacado para vocês e perceba que ele está entre vírgulas. A quem que ele está falando? Estação das flores. Estação das flores é a primavera. Perceba que nesse enunciado aqui ele está esclarecendo um pouquinho mais sobre a primavera. Uma informação que é muitas vezes conhecida pela maioria, né? Todo mundo sabe que a primavera é a estação das flores. Então, estação das flores é o aposto e faz referência à primavera. O que chegou? A primavera. A primavera, galerinha, é o sujeito da oração. E a estação das flores, por estar ampliando essa informação, explicando o que é a primavera, passa a ser o aposto, tá certo? Olha só, quando eu retiro o termo a qual o aposto faz referência, ele passa a exercer a mesma função sintática do termo que foi retirado. Então, se eu tiro a primavera, que é o sujeito da oração, o que acontece com o aposto? O aposto passa a ser o sujeito. A estação das flores chegou.
Perceberam aqui, ó, que o aposto é um termo da oração que sempre vai fazer referência a outro termo, tá? Ao nome, com a função de quê? De explicar, de esclarecer, de ampliar. E se eu tiro esse termo a qual ele faz referência, ele passa a exercer a função sintática do termo a qual estava se referenciando. Perceberam aqui a função do aposto? Quanto ele é interessante? E aí, galerinha, e o aposto e a morfossintaxe? Professor, o que é mesmo morfossintaxe? Eu já comentei com vocês sobre o que é a morfossintaxe. A morfossintaxe é quando eu vou analisar aquele termo oracional no aspecto da morfologia, tá? Isto é, a classe gramatical daquela palavra, e no aspecto sintático, ou seja, a sua função dentro da estrutura sintática. Então, o aposto, ele tem sim uma análise morfossintática, tá? O núcleo do aposto, ele é sempre representado, galerinha, por um substantivo, palavra substantivada, ou por um pronome. Isso mesmo. Na morfossintaxe, ele é isso. Na morfologia, é um substantivo, palavra substantivada ou um pronome. E na sintaxe, aposto. Vejamos esse exemplo aqui, ó. Na sala estavam algumas pessoas, mamãe e você. Perceba que mamãe e você aqui é o aposto da oração, tá bom? Olha aqui a pontuação, tá certo? E quem são os representantes? Quem é que funciona como núcleo desse aposto? Mamãe, que é o meu substantivo, e o pronome você. Então, na sintaxe é aposto, na morfologia é substantivo e pronome. Quem são essas palavras que vão exercer essas classes? Justamente o núcleo do aposto. Então, o núcleo do aposto é um substantivo, uma palavra substantivada ou um pronome. E a sua função textual? Porque é interessante que eu compreenda qual é a função do aposto. Eu não preciso só identificar a função sintática, a função morfossintática de determinado termo oracional. Eu tenho que entendê-lo. Como é que eu vou utilizar isso nos meus enunciados linguísticos, nas minhas produções textuais, no meu ato de comunicação? Então, o aposto, eu já falei para vocês que ele tem a função de explicar, esclarecer, acrescentar sentido a um termo oracional, tá? Então, também tenho que entender que essa função é extremamente importante dentro do texto, dependendo do que eu quero comunicar. O aposto, ele pode desempenhar ainda um papel de especificar, enumerar ou resumir uma informação no enunciado. Olha que função sintática riquíssima, galerinha. Quanto é importante o aposto? Por isso que é importante eu conhecer o aposto e ter propriedade sobre ele para que eu produza textos muito melhores. Então, ele pode especificar, resumir, enumerar uma informação. Vamos ver o exemplo aqui de o poeta Vinícius de Moraes gravou belas canções. Vocês estão vendo aqui, ó, Vinícius de Moraes é o aposto da oração. Por quê? Porque eu estou esclarecendo, deixando de maneira bem mais clara de quem é o poeta que eu estou falando, tá? Então, poeta Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes aqui é um aposto especificativo. Nesse caso aqui, galerinha, percebam que eu não tenho a presença da vírgula. Por quê, professora, que essa vírgula não está aí? Porque esse aposto aqui, Vinícius de Moraes, ele é essencial dentro do enunciado. Porque se eu disser só assim, ó, o poeta gravou belas canções, fica muito amplo. Eu vou saber de que poeta eu estou falando? Não. Então, Vinícius de Moraes aqui é um aposto especificativo, porque eu estou especificando de que poeta eu estou falando. E ele é essencial dentro do enunciado para que, de fato, tenha sentido, para que não fique faltando informações no que eu estou falando. Então, Vinícius de Moraes, um aposto especificativo. Perceba que a vírgula aqui, nesse caso, ela é proibida, tá bom? Porque eu preciso, ele é fundamental ali para especificar o poeta. Perceba aqui, ó, João, Pedro, Laura e Maria. Todos tiraram notas boas. Perceba que eu tenho o pronome todos ali, ó, funcionando como aposto resumitivo. Quem que é todos? João, Pedro, Laura e Maria. Perceba que um pronome definido ali, ele está funcionando como resumidor. Então, todos aí é um aposto resumitivo, que através de um único pronome eu consegui resgatar tudo que já foi dito anteriormente.
ele também eu utilizo a pontuação. Analisaremos todos os fatos, fotos, vídeos de segurança, depoimentos de testemunhas, demais provas do crime. Tudo que está grifado ali, galerinha, é um aposto. Nesse caso aqui, é um aposto enumerativo, porque eu começo a enumerar uma sequência de informações que serão citadas. Então, ó, analisaremos todos os fatos. 2 pontos. Olha aí o tipo de pontuação que costuma aparecer nesse caso. Fotos, vídeos de segurança, depoimentos de testemunhas e demais provas do crime é um aposto enumerativo, tá? Com relação à pontuação, o aposto ele pode se referir a qualquer termo da oração. Para isso, que eu já sei desse conceito básico, eu tenho que ficar atenta a quê? A pontuação desse termo oracional, pois ele pode ser isolado por vírgula, travessão ou 2 pontos. Veja esse exemplo aqui, ó. Teresina, capital do Piauí, refrescou-se com as chuvas. Capital do Piauí é o aposto. Por quê? Porque eu estou trazendo um pouquinho mais de informação sobre Teresina. Eu estou informando aqui que ela é a capital do Piauí. Nesse caso aqui, por ser um aposto explicativo, tá bom? Ele deve ser isolado por pontuação. Olha o que foi que apareceu aqui, galerinha, nesse caso. O travessão. Professora, interessante, eu pensava que o travessão eu só iria utilizar ali no texto narrativo, na hora de introduzir diálogos. Mas eu também posso utilizar ele em outros momentos dentro do texto. Exemplo disso, isolar um aposto, tá? Então, se você acha que já está usando bastante a vírgula e você quer mudar um pouco, diversificar um pouco a pontuação dentro do seu texto, olha aí, você pode usar o travessão para isolar um aposto, tá? Casa, carro, dinheiro, nada o satisfazia. Perceba que eu tenho aqui, ó, o pronome indefinido nada, resumindo tudo que foi dito anteriormente. É um caso de aposto resumitivo. Nesse caso aqui, a pontuação ela é obrigatória. Qual foi a pontuação que eu utilizei? A vírgula, tá? Olha esse outro. Vou à feira e comprarei maçã, uva, melancia, laranja, tomate, cebola e pimentão. Perceba que eu tenho aqui um caso de aposto enumerativo. Em situações em que eu tenho um aposto enumerativo, eu uso 2 pontos. Mas o que eu quero mostrar para vocês? O aposto especificativo, eu não preciso utilizar a pontuação, porque ele é essencial. Vocês lembram? O poeta Vinícius de Moraes gravou belíssimas canções. Vinícius de Moraes é um aposto especificativo. No caso aqui, Teresina, capital do Piauí, é um aposto explicativo, porque subentende-se que as pessoas conheçam as capitais do Brasil. Então, capital do Piauí faz referência a Teresina. E por ser um aposto explicativo, deve ser isolado por pontuação. Aí vocês lembram que a pontuação aqui não é apenas a vírgula, não. Pode ser o travessão. No caso de um aposto enumerativo, pode ser o 2 pontos, tá bom? Então, tem que ficar atento aí à pontuação no aposto. E com relação ao adjunto adnominal? Professora, eu estudando, eu percebi que pode gerar uma confusão aqui entre o aposto e o adjunto adnominal. Eu achei essas funções sintáticas muito parecidas. Por quê? Porque, na maioria das vezes, essas funções sintáticas também vêm introduzidas por preposição. E aí o aluno pode gerar aquela dúvida. Eu estou trabalhando com adjunto adnominal ou com aposto? Porque essas funções sintáticas, de fato, elas têm suas funções bastante parecidas. Então, vamos lá. Mesmo os 2 termos sendo algo ligado ao nome e dispensáveis à oração, a principal dica para saber se o termo que está gerando confusão sintática é aposto ou adjunto adnominal é só retirar a preposição. Se o termo, após a retirada da preposição, tiver sentido completo, é aposto. Se não tiver sentido completo, ficar estranho o enunciado, é adjunto adnominal. Eu coloquei aqui uns exemplos para vocês e vamos verificar. A cidade de Teresina é quente. Vamos reescrever essa oração tirando aqui a preposição. A cidade de Teresina é quente. Pessoal, deu certo? A cidade de Teresina é quente, a cidade de Teresina é quente. Deu, professora. Continuou fazendo sentido. Se continuou fazendo sentido, então o termo destacado é um aposto, tá bom? Se deu certo, é aposto. Agora vamos ver aqui, ó. O clima de Teresina é quente,
O clima de Teresina é quente. Vamos retirar a preposição. O clima Teresina é quente. O clima Teresina é quente. Deu certo quando eu retiro a preposição? Não deu certo. Ficou muito esquisito. Então, eu sei que de Teresina, neste enunciado aqui, funciona como adjunto adnominal. Vocês estão vendo que os termos são o mesmo, mas em contextos diferentes. Quando eu vou fazer essa dica de retirar a preposição, em um deu certo, no outro não deu certo. Então, é uma boa dica aí, porque o aposto, se eu tiro a preposição, continua fazendo sentido. Se eu tiro a preposição e não deu certo, é adjunto adnominal. Vale muito a pena vocês copiarem isso aqui no caderno, tá? Porque gera muita confusão mesmo entre os estudantes. Vamos agora a algumas questões. Isso, vamos treinar. Professora, já acabou o assunto de aposto? Já, gente. Eu disse para vocês que era bem curtinho, bem simples, tá bom? Agora vamos treinar. Lobato. No sítio do Pica-Pau Amarelo, cenário mágico das histórias de Monteiro Lobato, surgiu a literatura brasileira para crianças. Da legião de pequenos leitores que, a partir dos anos 20, devoraram as aventuras da boneca Emília e dos outros personagens do sítio, nasceram novas gerações de escritores infantis do país. Embora Lobato tenha ficado conhecido por sua obra literária, não se limitou a ela. Foi um dos homens mais fluentes do Brasil na primeira metade do século e encabeçou campanhas importantes, como de desenvolvimento da produção nacional do petróleo. Além do promotor público, empresário, jornalista e fazendeiro, foi editor de livros. Em 1918, fundou em São Paulo a Monteiro Lobato e Companhia, editora que trouxe ao país grandes novidades gráficas e comerciais. Até morrer em 1948, foi o grande agitador do mercado de livro infantil no Brasil. Gente, que belíssimo, né? Lobato, grande Lobato. Vamos lá. Primeira questão. Assinale o trecho presente no primeiro período do texto que desempenha a função sintática de aposto. Então, vamos lá. Aqui está o primeiro período, aqui está o primeiro parágrafo. Mas o texto diz assim, ó, assinale o trecho presente no primeiro período. Professora, como é que eu vou responder essa questão? Antes de tudo, eu tenho que identificar qual é o primeiro período do texto. Eu já comentei com vocês que o período, ele é feito até o ponto final, tá? Então, vamos ver aqui, ó. No sítio do Pica-Pau Amarelo, cenário mágico da história de Monteiro Lobato, surgiu a literatura brasileira para crianças. Tá aqui, ó. Eu já identifiquei o primeiro período do texto. É só você ir até o ponto final. Esse aqui é o primeiro período, tá certo? Agora, dentro desse primeiro período, eu preciso identificar o termo que vai funcionar como aposto da oração. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cenário mágico das histórias de Monteiro Lobato. Perceba, pessoal, que aqui está explicando o que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Para aqueles que não conhecem ou que não lembram, tá? O sítio do Pica-Pau Amarelo era um cenário mágico das histórias de Monteiro Lobato. Então, cenário mágico das histórias de Monteiro Lobato é o aposto desse primeiro período. O aposto, identificado na questão anterior, tem como núcleo, olha aqui, ó, cenário mágico da história de Monteiro Lobato já está destacado como aposto. Eu quero saber qual é o núcleo desse aposto. Aí vocês lembram, quem é que exerce a função de núcleo dentro de um aposto? Um substantivo, uma palavra substantivada ou um pronome. Tá? O núcleo é a palavra mais importante do termo sintático. Então, qual seria o núcleo aqui, galerinha? A palavra cenário, ó. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cenário mágico. Então, cenário aqui é o meu substantivo e vai exercer a função de núcleo, porque é a palavra mais importante desse aposto. Quem colocou letra C, acertou. É só lembrar, tá bom? Ó, você já até descarta aqui a questão do adjetivo, porque você sabe que o adjetivo não vai funcionar como núcleo, beleza? Terceira, identifique o referente do aposto. Editora que trouxe ao país grandes novidades gráficas. Tá aqui, eu já até destaquei, ó. Editora que trouxe ao país grandes novidades gráficas e comerciais.
Qual é o referente aqui desse aposto? Porque aqui é um aposto, né? Qual é esse referente? O aposto ele sempre vai se referir a outro termo oracional. Então, do que eu estou falando? Que editora é essa que trouxe grandes novidades ao país? O referente, galerinha, está aqui, ó, a Monteiro Lobato. Monteiro Lobato e companhia. Então, Monteiro Lobato e companhia. Para quem não sabe o que é essa Monteiro Lobato e companhia, está aqui, ó. Editora que trouxe ao país grandes novidades gráficas e comerciais. Então, esse aqui, a Monteiro Lobato e companhia, é o referente do aposto dado pela questão. Então, vocês lembram, o aposto ele sempre vai se referir a outro termo oracional. Ele já te deu o aposto da questão, não foi isso? Bastava você puxar uma setinha buscando quem é o referente, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Na passagem, até morrer em 1948, foi o grande agitador no mercado de livros no Brasil. A parte destacada funciona como? Ele quer saber disso aqui, ó, até morrer em 1948. O que vocês acham que é? Isso aqui não exprime ideia de tempo? Se é ideia de tempo, é uma circunstância de tempo. Na morfologia, quem é que exerce essa função? O advérbio, locução adverbial. Na sintaxe, qual a função sintática de um advérbio e de uma locução adverbial? Adjunto adverbial, de tempo. Então, qual seria a resposta aqui na quarta, galerinha? Letra D, de dado. Adjunto adverbial, exprime circunstância de tempo. Quinta questão. O aposto atende ao propósito de... E aí, o que é mesmo o aposto? Letra A, explicar um termo da oração. Vamos guardar em stand-by? Vamos ver os outros? B, indicar uma circunstância. Não. Anota aí. Quem está com esse material aí, anota aí. Quem é que indica circunstância? Advérbio, adjunto adverbial. Então, letra B elimina. Completar o sentido de um substantivo. Isso aqui é função do complemento nominal. Letra D, completar o sentido de um verbo. Quem é que completa sentido de verbo? Objeto direto, objeto indireto, de jeito nenhum. Então, impossível ser B, C e D. É a letra A mesmo. Explicar um termo da oração, esclarecer, trazer mais informação sobre um termo oracional. Está acabando. Sexta questão. No exemplo, Palmas, capital do Tocantins, é uma cidade jovem. As vírgulas estão separando. Palmas, capital do Tocantins. Isso aqui não está explicando, né? Não está trazendo um pouquinho mais de informação sobre a capital Palmas? Tá falando aqui, ó, capital do Tocantins. E aí, galerinha, o que vocês acham? Um termo que está com função de esclarecer, explicar, trazer mais informação sobre outro termo citado? Letra C, aposto. Olha aqui, ó, capital do Tocantins. Eu estou ampliando, estou trazendo mais informações sobre Palmas. Para quem não sabe, né, é a capital de Tocantins. Então, aposto. Sétima. Em Michel Montaigne, um filósofo francês do século XVI, afirmava que há em tudo o nome e a coisa. O recurso sintático utilizado no segmento destacado em negrito para identificar o termo que o antecede é... Olha só, pessoal. Ele quer saber o recurso utilizado. O que foi que eu utilizei ali? Um filósofo francês do século XVI. O que é isso aqui? Que termo sintático é esse? Ele está esclarecendo, ele está explicando para o leitor quem é o Michel. Então, como é que se chama o termo da oração que explica, que esclarece, que amplia a informação sobre outro termo? Aposto. Então, o segmento destacado aqui, ó, para identificar o termo, para esclarecer, para explicar, para ampliar a informação sobre o que foi citado, é um aposto. Vocês estão vendo a função do aposto? Ele sempre vem ali para acrescentar mais informações, para explicar um termo já citado anteriormente, tá? Vamos aqui às nossas últimas questões. Oitava. Na oração, José de Alencar, romancista brasileiro,
nasceu no Ceará. O termo destacado exerce a função sintática de José de Alencar, romancista brasileiro. Aqui não está explicando um pouquinho mais sobre quem foi José de Alencar? Não é? Explicar, esclarecer, ampliar a informação. Então, qual é a função sintática disso aqui? Aposto, porque ele está ampliando, ele está explicando um pouquinho mais sobre quem é José de Alencar. Nona questão. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira. O emprego das vírgulas se justifica por... Primeiro, eu tenho que identificar que termo sintático é esse, para aí sim eu compreender por que essas vírgulas estão aí, tá? Eu já venho comentando com vocês sobre a questão da pontuação. O recurso de pontuação, galerinha, esse recurso gráfico, ele é utilizado exatamente dentro da sintaxe, tá? A vírgula, ela nunca é colocada à toa, ela não tem nada a ver com prosódia. Na verdade, ela tem a ver com funções sintáticas. Então, eu tenho que compreender que termo sintático é esse para me entender o motivo dessas vírgulas. Então, o sonho de cada urubuzinho. Instrutor início de carreira. Instrutor início de carreira não está explicando o que é o sonho de cada urubuzinho? Está explicando, ampliando informação, esclarecendo. Que função é essa? O que é o instrutor início de carreira? Um aposto. Então, essas vírgulas estão aí para isolar o aposto. Então, separar o aposto explicativo. Eu estou explicando o sonho de cada urubuzinho, tá certo? Muito obrigada, galerinha. Aguardem aí que já já nós voltamos para a próxima aula. Tem mais aposto, mais questões sobre aposto. Um abraço, já já.